Lucas, capítulo 19. Glória a Jesus. Lucas, capítulo 19. Meu Deus, estamos na Tua casa, e a casa do Senhor é casa de oração. Pedimos, meu Deus, a Tua presença. Meu Deus, opera em cada vida que está aqui. Senhor amado, fala, meu Deus, com cada um. Senhor amado, em nome de Jesus, quebra as cadeias do pecado. Senhor amado, abre os olhos, tira, meu Deus, toda a incredulidade, toda a rebeldia, toda a teimosia, meu Deus, tira, Senhor, em nome de Jesus. Meu Deus, derrama do Teu Espírito Santo, meu Deus, tira toda a barreira entre os irmãos. Aleluia, fecha os Teus olhos, derrame-se diante do Senhor, meu Deus amado, Senhor Jesus. Aleluia, fecha os Teus olhos, eleve todo o teu ser na presença do Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, o Senhor mostra pessoas muito frias espiritualmente. Eleve a tua alma, o teu coração diante do Senhor. Deus amado, em nome de Jesus Cristo, aviva, Senhor, a tua obra. Senhor amado, que ninguém fique olhando para as coisas do mundo, meu Deus, para os interesses dessa terra, os interesses escusos, para a sensualidade, idolatria, avareza. Meu Deus amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, aviva, meu Deus, a Tua obra em cada um. Enche-nos do Espírito Santo. Efésios 5,18, não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Meu Deus, opera, Senhor, na Tua igreja. Unges a minha cabeça com o óleo e o meu cálice transborda, como diz o Salmo 23. Meu Deus amado, aviva-nos, em nome de Jesus. Aleluia. Lucas 19, versículo 28. Dito isto, Jesus ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Jesus veio a esta terra, iniciou o seu ministério perto dos 30 anos, como diz no próprio Evangelho de Lucas, no capítulo 3. Jesus sempre andou no tempo de Deus. Jesus disse em João capítulo 7, que o tempo dos homens sempre estava pronto, mas o tempo dele era o tempo de Deus. Tinha que ser na hora de Deus. Jesus disse em João 6, 37, 38, eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas sim a vontade daquele que me enviou. Jesus cumpriu o seu ministério mesmo com tanta luta. Jesus foi tentado pelo diabo, como está escrito, Mateus 4, Lucas 4. Foi seriamente tentado, mas Jesus venceu toda forma de tentação. Hebreus 4 diz que Jesus em tudo foi tentado, porém sem pecado. Jesus foi tentado pelos homens. As pessoas queriam fazê-lo rei, por exemplo, em João capítulo 6, após a multiplicação de pães, as pessoas queriam fazer de Jesus rei. Isso seria um reconhecimento terreno, isso seria uma fama provisória, isso seria instalar pela sabedoria humana o reino de Deus na terra, e Jesus não queria isso, e Jesus sempre fugiu deste tipo de aclamação pública. Diga glória a Jesus. Jesus foi tentado pelos fariseus. Os fariseus sempre queriam disputar com Jesus. Tem gente que acha que o terreno religioso é lugar para disputas, ver quem prega melhor, quem canta melhor, quem profetiza mais. Misericórdia, fala assim, misericórdia. Jesus venceu essas tentações. Irmãos, e quando chegou a hora, e Jesus sabia, diz lá João capítulo 13, Jesus sabia que era a hora de passar deste mundo para o Pai, e sabia que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas.
Jesus então manifestou o firme propósito de ir a Jerusalém. Os 4 evangelistas dizem isso. Os discípulos de Jesus perguntaram a Jesus: escuta, os judeus acabaram de querer apedrejar-te, tu queres voltar para lá? E Jesus disse: temos que andar enquanto é dia. Façamos a obra daquele que me enviou enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém mais pode trabalhar. João capítulo 9. Diga glória a Jesus. Jesus venceu também a tentação de fugir da cruz, apesar de Jesus temer muito. Hebreus capítulo 5 diz que Jesus foi ouvido quanto ao que temia. O pavor de Jesus à beira da cruz foi real, não foi fictício. Lucas 22 diz que Jesus suava grandes gotas de sangue, mas diz lá em Filipenses 2 que ele foi fiel até a morte, e morte de cruz. Então aqui Jesus foi para Jerusalém, sabendo que lá haveria de encontrar um ambiente completamente adverso, mas Jesus tinha certeza que esta era a vontade de Deus, e Jesus vivia para fazer a vontade de Deus. Irmãos, estamos no início de um novo ano, primeiro domingo deste ano. O Senhor quer que nós façamos a vontade dEle, vencendo todas as tentações do diabo, tentações da carne, a tentação de agradar aos homens e não agradar a Deus. Irmãos, vencer a tentação de fugir de situações desagradáveis, de fugir de confrontos necessários. Jesus foi a Jerusalém sabendo o que lá o esperava, o que lá ele haveria de encontrar, mas foi porque ele tinha uma obra a realizar. E Jesus disse em João 17: Pai, glorifiquei-te na terra, tendo consumado a obra que me deste a fazer. Deus tem uma obra que Ele coloca em nossas mãos a fazer, e nós temos que fazê-la até o fim. Diga glória a Jesus. Jesus ia caminhando adiante, para frente. Na passagem de ano, o Senhor falou muito comigo em Filipenses 3. Quanto a mim, irmãos, não julgo que haja alcançado ou que seja perfeito, mas uma coisa faço é que, deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E todos quantos já somos maduros, permaneçamos na mesma regra e sintamos o mesmo. E se alguém sente alguma coisa de outra forma, Deus o revelará. Diga glória a Jesus. Deixar as coisas para trás e prosseguir. Fala isso para o mundo assim: prosseguir. Vou seguir os passos de Jesus, vou levar comigo a minha cruz. Se espinhos ferem os meus pés, eu vou descansar nos braços de Jesus. Louvado seja Deus. Tem que continuar caminhando. Tem luta mesmo, tem muita luta nessa terra, mas é tempo de lutar. Josué 1:9, não te mandei eu, esforça-te e tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor Deus é contigo por onde quer que andares. Glória a Jesus. Versículo 29, e aconteceu que, chegando perto de Betfagé e de Betânia, ao monte chamado das Oliveiras, mandou 2 dos seus discípulos. Betfagé e Betânia, lugares ao redor de Jerusalém. Monte das Oliveiras já é em Jerusalém. Jesus estava bem pertinho ali, indo para aquele lugar para fazer a vontade de Deus. Irmãos, 1 João 2,17, o mundo passa e a sua concupiscência, mas o que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Jesus disse em João capítulo 4, a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Irmãos, estamos nesta terra para fazermos a vontade de Deus. Fala isso para um lado, a vontade de Deus. Pouco importa se nisso os nossos interesses pessoais serão prejudicados. Atos 20, 24, em nada tenho a vida por preciosa,
contanto que cumpra com alegria a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Filipenses 3:8, reputo todas as coisas como lixo para ganhar a Cristo e ser achado nele, tendo não a virtude que vem da lei, mas a virtude que vem pela fé em Cristo Jesus. Louvado seja Deus, irmãos, fazer a vontade de Deus. Diga glória a Jesus. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Mateus 16:24. Primeiro passo, negar-se a si mesmo, deixar as suas vontades de lado, fazer a vontade de Deus. Irmãos, o que mais tem, o que mais tem hoje são pessoas que querem frequentar igrejas evangélicas para ouvir a palavra, ouvir os cânticos, dizerem-se evangélicas e fazerem o que quiserem, levar a vida do jeito que quer e dizer assim: não, eu não vejo as coisas desse jeito. Meu amado, nós não estamos aqui para ver nada, nós estamos aqui para obedecer o que a palavra de Deus diz, e a palavra de Deus é de interpretação bem razoável. Diga glória a Jesus. Irmãos, fazer a vontade de Deus, fala isso para o irmão do lado, fazer a vontade de Deus. Versículo 30, Jesus disse: ide à aldeia que está defronte, e aí ao entrar achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. E se alguém vos perguntar, por que o soltais? Assim lhe direis, porque o Senhor precisa dele. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Jesus precisava entrar em Jerusalém. Essa entrada do Senhor Jesus já estava profetizada em Daniel capítulo 9, quando fala lá das 70 semanas de Daniel. Os entendidos fazem a conta exatamente pelo calendário hebraico, que o ano hebraico é de 360 dias, desde a ordem que foi, desde o momento que saiu a ordem para a reconstrução de Jerusalém, até o dia da entrada de Jesus em Jerusalém, cumpriu-se exatamente a profecia de Daniel nos tempos exatos que Deus tinha predeterminado. Quer dizer, Jesus entrou em Jerusalém no tempo certíssimo, pontualíssimo. Repita comigo: Deus é pontual. Meu amado, nunca se esqueça disso. Existe o tempo de Deus. Deus tem os seus tempos designados. Atos 1:7, não vos compete saber os tempos ou as estações dos tempos que o Pai designou por sua própria soberania. Deus tem o seu tempo determinado para acontecer as coisas. O caminho de Deus é perfeito. Salmo 18:30. Diga glória a Jesus. Irmãos, e Jesus conseguiu discernir. Eclesiastes 8, o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Irmãos, temos que andar na presença do Senhor para discernir o tempo de Deus em nossas vidas. Irmãos, é necessário ter comunhão com o Senhor. Gálatas 5:16, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Irmãos, é necessário mais oração, necessário mais consagração diante do Senhor. Diga glória a Jesus. Para fazermos as coisas certas no tempo de Deus, para fazermos a vontade do Senhor. Efésios 5, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Louvado seja Deus. Diga glória a Jesus. Jesus discerniu exatamente o dia. Irmãos, Jesus estava em sua condição humana. Jesus havia se despojado de tudo. Jesus despojou-se de sua divindade para assumir forma humana. O que Jesus sabia pelo seu conhecimento sobrenatural era pelos dons do Espírito Santo. Diga glória a Jesus. E daí Jesus, para entrar em Jerusalém, ele sabia a forma como deveria entrar, porque Zacarias 2:9, ou melhor, Zacarias capítulo 9 diz que Jesus haveria de entrar em Jerusalém em um jumentinho. Então Jesus foi cumprir a profecia que dele estava escrito. E Jesus disse no próprio evangelho de Lucas: tudo o que de mim está escrito terá cumprimento. Jesus desceu do céu para cumprir a palavra de Deus. Irmãos, 1 João 2,6, quem diz que está nele deve andar como ele andou.
Nós estamos nessa terra não para andar do jeito que a gente pensa. Isaías 55, como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos mais altos do que os vossos, diz o Senhor. Colossenses 2,16 diz que nós temos a mente de Cristo. Nós temos que ter os pensamentos de Deus dentro de nós. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Então Jesus veio para cumprir a palavra de Deus. Irmãos, um ano que se inicia, o que Deus quer de nós? Deus quer que nós cumpramos a sua palavra, não apenas o que está escrito na Bíblia, que é de aplicação universal para todos nós, como também Deus quer que nós cumpramos as profecias, que Ele tem usado as bocas de profetas para falarem ao nosso respeito. Diga glória a Jesus. Olha o que Jesus disse: tudo o que foi escrito ao meu respeito terá cumprimento. Irmãos, quantas profecias você já recebeu? Deus que falou sobre você, isso tem que se cumprir. Então você tem que andar no tempo de Deus, na sabedoria de Deus, na graça de Deus, no poder de Deus. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, as profecias que o Senhor falou particularmente para cada um de nós, elas precisam se cumprir. Já foi pregado aqui esses dias atrás, profecias são alvos, metas de Deus para as nossas vidas. Paulo disse a Timóteo, acerca das profecias que eu ouvi sobre ti, peleje por elas uma boa luta. Diga glória a Deus. O Senhor fala alguma coisa para nós caminharmos naquela direção. Profecia não tem cumprimento automático, salvo quando é alguma coisa que diz diretamente aos propósitos de Deus. Quando diz a nossa particularidade, nós temos que buscar em oração para que ela se cumpra. Como Jesus disse em Lucas 24 aos discípulos: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Fala para o irmão do lado, Deus quer te revestir de poder. Glória a Deus, para que venhamos a cumprir o que o Senhor tem dito ao nosso respeito, o que o Senhor quer de nós. Irmãos, e daí Jesus sabia que haveria de entrar em Jerusalém um jumento, e daí Jesus mandou os discípulos. Jesus estava aqui falando pelo dom do Espírito Santo, chamado de palavra do conhecimento, que está lá enlistado em 1 Coríntios capítulo 12. Diga glória a Jesus. Dom de palavra do conhecimento quer dizer conhecimento sobrenatural de coisas que pelas vias normais não é possível saber. Então Jesus sabia que na entrada de Jerusalém tinha um jumento amarrado exatamente no lugar que os discípulos iam passar. E Jesus sabia que o dono daquele jumento iria liberá-lo para o uso do Senhor. Jesus sabia disso, então mandou os discípulos no conhecimento sobrenatural. Irmãos, Deus quer nos dar direção. O Espírito Santo deu ao Senhor Jesus a total direção para o cumprimento da obra do Senhor. O Deus que nos manda fazer alguma coisa é o mesmo Deus que provê os meios, instrumentos necessários para isso. E Deus revela sobrenaturalmente pelo seu Espírito. Irmãos, Deus está falando aqui. Diga glória a Jesus. É o Deus de toda a provisão. Aquilo que Abraão profetizou em Gênesis 22. Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para si tudo o que for necessário para a sua obra. Deus meu é o ouro, minha é a prata, diz o Senhor dos Exércitos, Ageu 2,7. Diga glória a Jesus. Deus tem todo o poder, Deus tem toda a provisão. Irmãos, e Deus nos dá direção sobrenatural. Deus quer falar conosco, Deus quer nos mostrar as fontes, onde estão as coisas daquilo que precisamos para o cumprimento da vontade do Senhor. Diga glória a Jesus. Irmãos, ofertar na casa de Deus é por alegria, é pelo prazer de ofertar. 2 Coríntios 9,7, cada um contribua conforme propôs no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama ao que contribui com alegria. Diga glória a Jesus.
porque o Senhor nos concede o privilégio de participarmos de sua obra, porque na verdade, se fôssemos levar ao pé da letra, Deus não precisava de nada, de Deus é tudo. No Salmo 50 Deus disse assim: minhas são as animárias do campo, meus são todos os seres viventes. Se eu tivesse fome, eu não precisava te dizer. Depois você lê lá no Salmo 50, diga glória a Jesus. Salmo 24:1, do Senhor é a terra, a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam, porque Ele fundou-a sobre os mares e edificou-a sobre os montes. Diga glória a Jesus. Ofertar, irmãos, é pelo prazer de servir ao Senhor, porque Deus tem a sua provisão. Louvado seja Deus. Então Jesus precisava entrar em Jerusalém, e Deus já tinha preparado o meio para isso. Repita comigo: Deus tem tudo preparado. Irmãos, meu Deus amado, estava lendo um livro daquele missionário holandês na África, que é Reinhard Bonk, aquele homem que é usado por Deus para pregar para a multidão de mais de 1 milhão de pessoas por culto. Ele prega em ar livre, com aparelhagem suficiente para isso, e Deus opera coisas tremendas. Diga glória a Jesus. E ele dizendo que muitas vezes as igrejas ficam com projetos humanos, e daí a igreja precisa assim ficar numa forçação de amizade para os seus projetos caminharem. E daí ele faz uma parábola dizendo assim que são projetos que estão em coma, respirando por um aparelho, que se tirar um aparelho aquilo morre. E se alguma coisa de Deus anda por si mesmo, porque o Espírito Santo é poderoso o suficiente para fazer um exército de ossos secos se levantar. Dê uma salva de palmas a Jesus. Louvado seja o nosso Deus, glorificado seja o Senhor. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, o que nós precisamos é estar na direção do Senhor, precisamos estar na presença de Deus. Zacarias 4:6, não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quantas vezes queremos que aquilo que para nós parece ser o mais certo na igreja, nós queremos que aquilo funcione, a gente faz uma força, parece que a gente está empurrando a obra de Deus, e que se a gente não fizer essa força, tudo cai. Não, isso está sendo feito na força da carne. O que é de Deus, Deus faz. Diga glória a Jesus. E se é para nós sermos usados por Ele, irmãos, é mais tempo em oração, que a capacitação vem do Senhor. Diga glória a Jesus. E daí não parece que você está forçando nada, não, pelo contrário, flui do poder de Deus e da vida do Senhor. Mais oração, mais consagração, mais comunhão. Fala isso para um lado: mais oração. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Deus já tinha tudo preparado. O jumento para Jesus entrar em Jerusalém já estava preparado por Deus. Meus irmãos, tem lição aqui, ó. E aí ao entrar achareis preso um jumentinho, versículo 30. Achareis preso um jumentinho, achareis preso um jumentinho em que nenhum homem ainda montou, soltai-o e trazei-o. O jumentinho estava preso. Já falamos para os irmãos que na época que Jesus veio à terra, todos andavam a pé. Jesus percorreu Israel inteiro a pé várias vezes em sua vida. Diga glória a Jesus. E tem gente hoje que não quer dar nem a caminhadinha de 100 metros. Fala assim: misericórdia. Não foi com Jesus que você aprendeu isso, não. Diga glória a Deus. Todos andavam a pé. Quem era rico tinha jumento. Cavalo era coisa só dos reis, só dos exércitos. Então, para entrar em um jumento, Jesus nunca tinha isso. Deus providenciou. Fala isso quando assim: Deus providenciou. E Deus revelou o meio. Irmãos, e o jumentinho estava preso. Por quê? Porque era um bem material caro, aquilo custava dinheiro da época, difícil de conquistar. O dono tinha aquilo guardado, o dono tinha aquilo preso. E daí Jesus disse que era para soltar. Diga glória a Deus. E lógico, o dono ia perguntar: o que vocês estão fazendo? Soltando o jumento. Qual que era a resposta que era para ser dada? O Senhor
precisa dele. Diga glória a Jesus. Meu Deus. Irmãos, isso aqui, na verdade, é um ato de humildade de Deus. Está escrito em 1 Coríntios 1 que a fraqueza de Deus é mais forte que os homens, a loucura de Deus é mais sábia que os homens. É um ato de humildade porque Jesus, que fez todos os jumentos dessa terra, de todas as épocas, de todas as idades, para entrar em Jerusalém, ele pediu um. Diga glória a Jesus. Um ato de humildade. Você sabia que Deus é humilde? Fala isso, fala assim, Deus é humilde. Se Jesus quisesse, ele não falou? Se não quisesse, não pediria ao Pai, me daria mais de 12 legiões de anjos. Se Jesus estrasse os dedos, aparecia um exército de jumentos se ele quisesse. Não, Deus já tinha preparado. E outra, o jumento era de alguém, tinha dono, e aquela pessoa iria ter o privilégio de participar da obra de Deus. Repita comigo, o nosso Deus é participativo. Deus já tinha tocado, Deus já conhecia alguém que tinha um coração liberal. O jumento estava preso, mas Deus mandou soltar. E a pessoa soltou quando foi dita a palavra, o Senhor precisa dele. Meu Deus, diga glória a Jesus. Irmãos, isso é um ato de humildade de Deus também. Como já dissemos, Deus não precisa de nada. Se Ele quisesse, Ele faria tudo sozinho. Mas Deus nos dá a honra de participar disso. Deus nos dá a honra de sermos instrumentos para a sua glória. Irmãos, e com base nesse versículo eu posso dizer, como que por permissão, que Deus precisa de pessoas para a sua obra. Mais uma vez repito, como que por permissão. Na verdade Deus é Deus, não precisa de nada. Mas Ele dá essa concessão. Diga glória a Jesus. Deus precisa. Mateus capítulo 9, versículo 36. E Jesus viu Israel, viu a multidão e se compadeceu deles, porque eram como ovelhas sem pastor. E Jesus disse aos discípulos: grande é em verdade a seara, mas são poucos os ceifeiros. Rogai ao Senhor da seara que envie ceifeiros para a sua seara. Fala para um lado assim: Deus procura obreiros. Deus procura obreiros. Olha o versículo, Jesus dizendo: o Senhor precisa dele. Glória a Jesus. Irmãos, os bens que Deus nos dá servem para participarmos da obra de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, a nossa vida gira em função do reino de Deus, de servir ao Senhor. Aquele conceito que já tivemos uma vez na igreja, um estudo de umas 3, 4 quintas-feiras sobre a mordomia. Nós somos mordomos daquilo que Deus nos dá, e tudo que Deus nos dá tem que ser administrado sob o prisma do reino de Deus. Diga glória a Jesus. Irmãos, primeiro domingo deste ano temos a celebração da ceia do Senhor. Um presbítero da igreja veio me perguntar se iríamos fazer de novo aquele de fazer propósitos numa folha para apresentar ao Senhor. E ele me deu o testemunho. Ele disse assim: todos os propósitos que eu coloquei no papel no começo de 2007, todos Deus respondeu, todos. Diga glória a Jesus. Que maravilha. Então, irmãos, Deus é fiel e Deus responde mesmo. E Deus estava pensando em fazer isto hoje, ainda hoje que é culto de ceia. Mas, irmãos, eu estava em casa à tarde e o Senhor falou muito comigo, falou nesse texto. E o Senhor me falou que nós vamos fazer um propósito diferente. Diga glória a Jesus. Nos outros anos, quando fizemos propósitos, geralmente o propósito é: eu quero do Senhor isso, eu quero alcançar isso, eu quero essa bênção, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Meu Deus, Jesus. Diga glória a Deus. Sabe qual o propósito que o Senhor me disse que é para ser feito hoje? O que você vai dar ao Senhor este ano? Os irmãos fizeram uma cara tão esquisita. Jesus, fazem misericórdia. Tem gente que olhava a cara assim. Meu Deus. Diga glória a Jesus. Este é o propósito. O que você vai dar ao Senhor este ano? Pergunta isso para um lado.
O que você vai dar ao Senhor este ano? Você sabia que mais bem-aventurada coisa é dar do que receber? Diga glória a Jesus. Pega uma folha de papel, pegue uma caneta, diga glória a Jesus. Ainda nós vamos fazer esses propósitos ao Senhor. O que nós vamos dar ao Senhor este ano? Olha o texto, o Senhor precisa dele. Diga glória a Jesus. E foram os discípulos, encontraram exatamente como Jesus disse o jumento, e eles soltaram. O dono perguntou isso, os discípulos falaram, e o dono se prontificou imediatamente a fornecer aquilo para o uso do Senhor. Repita comigo: a obra de Deus continua. Fecha os teus olhos. O que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? O que darei ao Senhor pelos benefícios seus? A minha voz, o meu louvor, o meu viver. O que darei ao Senhor pelos benefícios que me tem feito? O que darei ao Senhor pelos benefícios seus? A minha voz, o meu louvor, o meu viver. Canta na vassoura, canta na vassoura. Louvado seja o Senhor, aleluia. Irmãos, assim como Jesus estava caminhando para Jerusalém para cumprir a obra de Deus, a obra de Deus continua, a obra de Deus em nossas vidas prossegue, a obra de Deus nesta igreja continua. Fala para um lado assim: a obra continua. E para a obra continuar caminhando, para Jesus caminhar, ele precisava de um meio de locomoção, conforme estava profetizado. Para a obra de Deus caminhar, Deus por concessão quer os utensílios humanos. Diga glória a Jesus. E é um privilégio participar disso. Louvado seja o nosso Deus. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos. Irmãos, o Senhor quer acabar completamente no nosso coração com um sentimento assim de crentes egoístas, crentes aproveitadores, crentes que só querem vir na igreja para receber bênção, buscas só no momento de problema, de necessidade, de UTI, de câncer, de não sei o quê, e a hora que a coisa se resolve, a pessoa se afasta da igreja, apesar de continuar vindo com menos frequência. Não. Deus não quer crentes aproveitadores. O Senhor nos quer de todo o coração. Louvado seja Deus. Glória a Jesus. Aleluia. Fecha os teus olhos. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus, queremos consagrar este ano ao Senhor. Queremos te servir neste ano mais do que nunca. Queremos te servir mais intensamente. O tempo se aproxima. Não sabemos se teremos outro ano. Rakanta lava sudaharias. Sudicanto lava sudaharias. Meu Deus, queremos te servir com o máximo de alegria das nossas forças, de tudo que nós temos. Quero ser um vaso de bênção, sim, um vaso escolhido por Deus, para as novas levar aos perdidos, boas novas que vêm lá do céu. Faze-me um vaso de bênção, Senhor, vaso que leve a mensagem do amor. Eis-me submisso ao teu serviço.